Bom dia, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora porque você vai assistir essa aula de equilíbrio iônico da água, KW, pH e POH, certo? E eu começo nossa aula fazendo aqui uma pergunta, né, para vocês. O que o agricultor que cuida de sua plantação, um menino que cuida dos peixes de seu aquário e um tratador de piscina têm em comum? O que eles têm em comum? Hein? O que você acha? Você que tem aquário em casa, seu pai ou você que tem uma plantação, ou você que cuida aí da sua piscina, da sua casa, né? O que vocês têm em comum? Na verdade, todos esses três personagens, mesmo sem saber, o que eles estão fazendo aí é simplesmente controlando o pH, certo? Controlando o pH da água, que é o potencial hidrogeniônico, que mede a concentração dos íons H+, certo? De uma solução. E esse é um fator muito importante para o crescimento de plantas, por exemplo, ou até mesmo manter os peixinhos vivos dentro do aquário, certo? Então, nossa aula de hoje é estudar os conceitos e a importância, né? E os cálculos de pH e POH, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho antes da constante ionização da água, né? O que aconteceria se o eletrófilo fosse uma molécula de água? Lógico, de fórmula geral, né, eu já falei isso em outros vídeos, né? A água, H2O, ela é a união dos íons H+, com os íons OH-, certo? Logicamente, na verdade, não é bem isso que ocorre, né? Porque você sabe que no lugar do hidrogênio H+, a gente forma o hidrônio, certo? É um processo conhecido como autoionização da água, certo? Ok, meus amados? Que é o seguinte, seria o seguinte, água, H2O mais H2O iria formar o íon hidrônio, que é o H3, deixa eu voltar aqui, H3O+, mais o OH-. Observe que o hidrogênio está saindo de uma molécula para outra pelo esquema da reação aqui, certo? O hidrogênio está saindo. E Sandrão, como é que você percebeu? Fácil. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. Quanto é que tem aqui? 3. Ok? Então, o hidrogênio está saindo de uma molécula, de água para outra, certo? De fórmula geral, a gente teria isso aí, certo? Então, como é que eu poderia escrever esse processo aí? Como é que eu escreveria a constante de equilíbrio, né? Lógico que eu vou fazer a constante de equilíbrio para essa reação primeira aqui, que é a simplificada, certo? Ficaria o seguinte, ó. Nós teríamos o seguinte. A constante de ionização da água, ou a constante de equilíbrio da água, seria a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-, dividido pela concentração da água. Só que, como sabemos, a água geralmente é o solvente, portanto, ela está presente em uma quantidade muitíssimo grande. Podemos considerar, inclusive, que a sua concentração ela é constante, certo? Então, nós vamos escrever o seguinte. Agora acompanhe aqui meu raciocínio. Fazendo meios extremos, você teria que Kc vezes a concentração da água é igual a concentração de íons H+, vezes a concentração dos íons OH-. Multiplicação dessa constante com a constante da água
daria uma nova constante, né? Essa nova constante a gente vai chamar de Kw, certo? Então, logo, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso dizer que Kw é igual à concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-. Ok? Correto? Beleza? Vamos passar aqui agora o slide. Assim como todas as outras constantes de equilíbrio, o valor de Kw depende da temperatura. Observe aqui, ó. Quando a temperatura foi 0 graus Celsius, aqui foi 1,1 vezes 10 elevado a menos 15. Quando ela foi 25 graus Celsius, 1 vezes 10 elevado a menos 14. 50, 5,5 vezes 10 elevado a menos 14. Observe que a temperatura vai aumentando. Ok? À medida em que a temperatura aumenta, o valor da constante de Kw, né? Constante de ionização da água também aumenta. Mas nós vamos estudar, na verdade, apenas um valor para uma temperatura. Nós vamos estudar isso aqui, ó. Nossos cálculos serão feitos para essa temperatura a 25 graus Celsius. Então eu já sei que, eu já posso escrever aqui no cantinho, que Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Ou seja, a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Isso para uma temperatura, isso aqui só é válido para 25 graus Celsius. Certo? Então, em água pura, nós teremos o seguinte. Em água pura, a concentração dos íons H+, será igual à concentração dos íons OH-. Já para soluções ácidas, né, a concentração dos íons H+ vai ser maior que a concentração dos íons OH-. Por que, Sandrão? Porque lembre-se que um ácido, ele ioniza íons H+, e a base dissocia íons OH-, correto? Por isso que enquanto numa solução básica, a concentração de íons OH- vai ser maior que a concentração dos íons H+. Ok? Beleza, meus amados? Vamos agora para o conceito de pH e pOH. Vamos observar um pouco mais a expressão de Kw, né? Então vamos lá, ó. Kw. Deixa eu arranjar um espaço para escrever aqui. Kw é igual à concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-, e essa multiplicação a 25 graus Celsius vai dar, resumidamente, 10 elevado a menos 14. Não vou botar 1, né? Lembrando que isso aqui é para 25 graus Celsius, certo? Beleza? Sandrão, eu tenho que decorar isso aí? Tem. Para 25 graus Celsius você tem que decorar. Se ele der uma outra temperatura, ele vai ter que dar o valor de Kw na questão, certo? Então, se aplicarmos a função de log de 10, nos dois lados da equação acima, nós teremos aqui, ó, log da concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH- na base 10, vai ser igual a quem? A log de 10 elevado a menos 14, também na base 10. Ok? Essa base 10 sabe que não precisa aparecer, né? Então nós teremos o quê? Nós temos aqui, ó, uma multiplicação de logaritmanos. Eu posso fazer uma adição, não posso fazer uma adição? Então vou fazer uma adição agora. Eu vou dizer o seguinte, que log dos íons H+, mais log
dos íons OH-, isso aqui será igual a log de 10 elevado a menos 14, certo? Beleza? E a gente estudou, né, que isso aqui, ó, esse menos 10 aqui vem para frente, não vem? Não vem para frente, né? Correto? Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter log da concentração dos íons H+, mais log da concentração dos íons OH-, vai ser igual a menos 14. Por quê? Porque, você vai lembrar da propriedade logaritmo aqui agora, log de A na base A é igual a 1. E quando não aparece o númerozinho aqui no A, ó, quando não aparece esse número aqui, fica subentendido que é 10. Ok? Então, beleza. O que é que nós podemos fazer aqui? Então, a gente pode definir o seguinte agora. O que é que a gente pode definir? A gente pode definir que o pH é igual a menos log da concentração dos íons H+, lembrando que eu já falei isso em outras aulas, que o P é menos log, né? E o POH é igual a menos log da concentração dos íons OH-. Ok? Então, feito isso, eu posso dizer aqui, ó, logo, eu posso dizer que para 25 graus Celsius, pH mais POH é igual a 14. Certo? Beleza? Oh, desculpa, esse logo era para ter colocado aqui dentro, ó. Mas não tem importância não. Então, quando o pH for igual a 7, isso para uma temperatura de 25 graus Celsius, a solução é neutra. Quando o pH for menor que 7, a solução é ácida. Quando o pH for maior que 7, a solução é básica. Ok, meus amados?